Olá, bom dia. Hoje, sábado, 2 de março de 2024. Então, nós estamos aqui com a nossa live do sábado. Hoje, dando sequência àqueles dois assuntos das outras lives, que era de motivação, eu vou falar sobre vontade, esforço, persistência, foco, nesse sentido aí de realização, tá? Então, das coisas, um dos elementos que nos movem em direção a um propósito, em direção a um objetivo, uma meta. Então, existem vários elementos, mas um deles, por exemplo, é a vontade. Tá? Então, é importante entender, né, que a vontade ela é meio a mola propulsora, né, do seu caminhar em direção à realização de algo, de um propósito, de um objetivo, de uma meta, como eu já falei. Então, agora, essa vontade, é bom perceber que é uma vontade, na verdade, que deva ser, tá, uma vontade que deva ser consciente e raciocinada. Então, a vontade não é um querer. Querer todo mundo quer, né? Então, existe até aí, por aí, a turma do quero, não é? Todo mundo quer. Mas a vontade é um querer muito mais profundo, como eu disse, é um querer consciente e é um querer, né, raciocinado, racionalizado, digamos assim. Você tem planos, né? Você tem planos ou plano, e a vontade entra aí como um objeto de execução e de motivação. Isso então é importante perceber. Não é uma vontade qualquer, porque vontade qualquer todo mundo tem. Tem gente que está cheia de vontade, mas não quer fazer nada, né? Tem gente que é cheia de vontade, nesse sentido, a vontade frágil, mas não quer executar nenhum esforço. Essa é a questão, né? Não está a fim de se esforçar. Então, é importante entender isso. Se você está buscando alguma mudança na vida, se você está buscando executar algum propósito, executar, né, algum objetivo, alguma meta, então você está aí, né? A vontade, então, ela é o ponto inicial disso. Sempre lembrando que é essa vontade consciente, raciocinada. Entende? Então, daí outro de vários elementos, é o foco. Essa vontade, então, ela tem que ser focada, ela não pode ser desviada. Uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, uma hora eu vou fazer tal coisa, uma hora eu vou fazer outra. Isso não funciona. Então tem que haver aquilo que a gente chama de foco. Foco significa também concentração, né? Uma espécie assim de disciplina focada no objetivo ou propósito. Então, aí tem outro elemento que também é fundamental, que é a persistência. Dá um alô aqui pro Valdir aí que está do outro lado.
E aí, amigo, tudo bom? Então, a gente, né, tem essa questão da persistência. Persistência é o não desistir. Esse não desistir é você estar, né, sempre ligado no objetivo, né, mesmo nos tropeços, mesmo nas dificuldades, entra uma outra palavra que é a perseverança. Persistência, perseverança, tudo isso junto. Só as pessoas que são persistentes e perseverantes é que conseguem sucesso. Quando definem propósitos, metas, objetivos, etc. Muita gente, eu digo assim, existem muitas pessoas que usaram dessas capacidades para se realizarem na vida. Seja a realização material, seja a realização pessoal, seja a realização até mesmo espiritual, esses elementos são super importantes. Tá? Então, às vezes, muita gente se desmotiva no meio do caminho, né? Quando a pessoa, por exemplo, sofre um revés, sofre uma frustração num primeiro momento, e então a pessoa desiste. Né? Isso é uma coisa que acontece muito devido à fragilidade da vontade das pessoas. E é interessante também que quando você define objetivo, propósito ou metas, você tem que entender que isso não é de modo inflexível. Né? Então, em algum momento, você pode fazer correção de rota, né, e voltar ao caminho, né, da busca pela realização. Então, são vários elementos que te dão essa fortaleza, né? Essa coisa da persistência. E outra palavra também, outro verbo, muito significativo, que entra nesse pacote aí da realização pessoal ou outras realizações, como eu já falei, né, é a autodeterminação. Então, você, veja bem, você define um objetivo, né, planeja a execução desse objetivo, né? Tipo assim, o que fazer, como fazer, quando fazer. Também tem a questão do tempo. Você não pode, né, elaborar, definir um propósito sem tempo determinado, porque o tempo é fundamental. Se você não dá tempo para realizar o seu objetivo, o seu propósito, se você não estabelece um tempo, o que acontece? Você, de repente, vai ficar a vida toda correndo atrás de alguma coisa, porque em algum momento você esquece, em algum momento você deixa para lá, depois retoma, depois deixa para lá, depois retoma, etc. Não funciona. Então, é aquela história, né, sobre o propósito, o que fazer, como fazer, quando fazer, tá? Certo? Como fazer, eu falei, né? Como fazer, o que fazer, como fazer, quando fazer. Quer dizer, você tem que definir isso é uma espécie de planejamento, né? Para você definir, né, objetivo, né,
passos para cumprimento do objetivo, tempo, né? Recursos para cumprir o objetivo, né? O tipo assim, o como fazer, o quando fazer, que é o tempo. Tudo isso tá no pacote da realização pessoal. E esses elementos que eu falei, né, vontade, né, foco, persistência, autodeterminação, tudo isso entra junto. Não tem como você, sabe, não turbinar, digamos assim, essa vontade. Não é? Não tem como, você tem que estar sempre ligado nisso, sempre ligado no propósito. Eu conheço pessoas, N pessoas, também, né? Não conheço só pessoas que não deram certo. Conheço muitas pessoas que deram certo na vida, no sucesso da vida, etc., que estão bem de vida, digamos assim, né? E que partiram por esse caminho. Você tem a vontade de realizar alguma coisa, de alcançar um objetivo, então você foca no objetivo, direciona essa sua vontade conscientemente, né? E tem a questão fundamental aí que é do esforço. Hoje nós vivemos um tempo, até eu anotei isso, né? Vivemos um tempo que as pessoas querem assim, menor esforço, maior recompensa. Entenderam? As pessoas querem se esforçar só um pouquinho, mas querem conquistar algo muito grande. Entende? Isso raramente acontece. E tem por aí, principalmente na internet, gente vendendo essas ilusões. Vendendo curso para você ter sucesso sem o menor esforço. Cursos para você ficar rico sem o menor esforço. Tem muita enganação por aí. Então, a questão é que não existe isso. Muito raramente alguém com menor esforço vai ganhar grandes recompensas. Certo? Isso é meio antinatural, né? Mas tem pessoas que acreditam nisso porque existem pessoas que fazem recortes da vida dos outros e só veem uma parte. Tipo assim, mas ele não tinha nada, agora ele tem muito. Esquece tudo que a pessoa fez para obter esse muito. Então, como eu falei, a internet ela é uma ferramenta que serve para o bem e para o mal. Temos de canais de YouTube, etc. Você que tem que ter o crivo, né, o filtro, porque tem muita gente dando golpe, o golpe do sucesso, o golpe do ganhar dinheiro fácil, etc. Quando que, na verdade, é necessário, nessa sociedade que nós vivemos, é necessário algum esforço, senão muito esforço. Entende? Então é importante pensar nisso. Tá? Não basta só querer e pedir a Deus, pedir mais não sei para quem, fazer um cursinho aqui, outro ali. Não basta só isso. Tem que haver essa autodeterminação, né? E até uma pré-determinação que você determina para você. E tem outros elementos também, como a própria autodisciplina. Tem a ver com a persistência. Quer dizer, você tem que criar uma disciplina para você atingir o objetivo. Eu conheço muitas pessoas, como eu já disse, ainda bem que eu conheço muitas pessoas, que traçaram objetivos. Tá? Por exemplo, traçar o objetivo de passar em um concurso
público, concurso bom, né? Elevado. Eu conheço pessoas que traçaram, até alguns coletivamente traçaram esse objetivo e pronto. O que precisa? Precisa conhecimento, precisa estudar, tal, né? E essas pessoas passaram tempo, não é um mês, 2 meses, passaram 1 ano, 2 anos se preparando para fazer concursos de elevada dificuldade e passar. A questão é essa. O foco. Se você tem objetivo, foca nele e esquece o resto. Esquece, isso até para os jovens, esquecem as baladas, esquecem, né, essas coisas que estão por aí, as distrações, e foca no objetivo. Vale a pena. Recentemente até encontrei uma dessas pessoas que eu falei que coletivamente eles se reuniram e foram estudar até passar no concurso. Recentemente até encontrei uma dessas pessoas, eu conheço todos, mas encontrei uma dessas muito tranquila, muito de bem com a vida, como se diz. Entende? Então, existe essa possibilidade, é a mais firme, digamos assim. Você tem que concentrar o seu esforço naquilo que você está buscando na vida. Não tem outro caminho. Tem que planejar, tem que buscar os recursos, né, as ferramentas, o conhecimento necessário, etc, etc, etc. Por que eu sei disso? Porque eu saí do zero, como diz outro, na vida, para chegar num lugar melhor. Certo? Não fiquei rico não, tá? Mas para ter uma vida decente, confortável, com dignidade. Então, todos esses caminhos que eu estou falando, eu segui. Persistência, o esforço, o foco, a disciplina, né? Disciplina principalmente no sentido do estudo, né? Porque tem muita gente que não diz que vai estudar, mas não tem uma disciplina, não tem um planejamento para fazer isso. Quantas horas por dia você vai estudar? Todo dia vai folgar no final de semana? Então tem 1000 coisas, né? Outro dia eu estava contando para algumas pessoas que quando eu fiz um curso, né, psicanálise, eu estudava de segunda a segunda, quer dizer, todos os dias eu estudava. Certo? Eu fiz um curso semidistância, então foram quase 2 anos. Acordando tipo 5 horas da manhã, e estudando, almoçando, dando um tempo, voltando a estudar, e estudando à noite, sábado, domingo, fora o tempo que eu tirava para as minhas filhas. Mas o resto era estudar, porque o curso exigia muito estudo, certo? Muito estudo. Era dezenas e dezenas de livros e apostilas e questionários e trabalhos, etc, etc. Entende? Então, o objetivo eu cumpri, logicamente. Fiz um curso excelente, ganhei, como diz outro, um certificado com excelência, etc. E outras coisas mais que eu já consegui na vida, né? Tendo esses elementos como ponto-chave para a execução e a conquista do propósito, do objetivo. Todo mundo pode fazer isso, basta querer.
Querer nesse sentido que eu falei, um querer consciente, uma vontade consciente, racionalizada e voltada para a execução das etapas necessárias até o complemento do propósito, do objetivo. Então é super interessante pensar sobre isso, creio eu. Tá? É isso por hoje, essa é a minha reflexão para vocês. Ok? Então, paz e luz para vocês e cuidem-se bem por aí.